Oi, seres humanos! Todo mundo bem? Todo mundo vacinado? Esse é o desejo do momento, né? O assunto do momento é o assunto do vídeo de hoje, a vacina. Mas não a vacina de agora, a gente vai falar da revolta da vacina no ano de 1904 no Rio de Janeiro. Então vamos comigo para o Rio de Janeiro do início do século XX. A cidade do Rio de Janeiro foi a capital federal do Brasil até 1960, com a construção de Brasília. E aí você pensa então a capital do Brasil, chiquérrima, devia ser uma cidade mais moderna do Brasil, né? Você tá enganadinho. O Rio de Janeiro era uma sujeira no início do século XX. Inclusive, a fama internacional do Rio era que era o túmulo dos estrangeiros. Era uma cidade sem saneamento, sem distribuição de água em vários lugares. O porto do Rio de Janeiro era muito atrasado. A última reforma era lá do período que a família real portuguesa estava aqui no Brasil. E além disso, as ruas muito tortuosas, várias casas velhas, uma condição sanitária horrorosa. Muitas doenças eram epidêmicas aqui. Peste bubônica, febre amarela, a varíola, então o caos. E isso tudo vai começar a mudar em 1902. 1902 foi eleito para presidente do Brasil um carinha chamado Rodrigues Alves. O Rodrigues Alves era de São Paulo, da oligarquia cafeicultora paulista, e ele chega no Rio de Janeiro, recebe um tanto de zoeira dos jornais da época como se fosse um homem do interior. Mas esse rapaz do interior colocou um projeto como prioritário do seu governo, que era justamente reformar o Rio de Janeiro. A ideia do Rodrigues Alves era colocar o Rio de Janeiro nos padrões da modernidade. Então mudar o porto, mudar a estrutura sanitária, mudar a estrutura das ruas e transformar então numa capital federal digna da admiração estrangeira e principalmente que essa fama negativa do Rio não espantasse investidores, turistas, pessoas que poderiam atrair negócios para o Brasil. Então, em 1902, depois de eleito, ele vai começar o projeto de remodelação do Rio de Janeiro. O projeto do Rodrigues Alves vai ter duas frentes, a frente urbana e a frente sanitária. Para a frente urbana, ele convocou então uma equipe. A liderança dessa equipe ficou a cargo do Pereira Passos, o prefeito do Rio de Janeiro. A ideia era transformar a capital trazendo os padrões de urbe das cidades europeias. E a grande inspiração foi Paris. Paris lindo, maravilhoso, igual a gente vê aí, não foi sempre assim não. Paris também já foi a cidade da sujeirinha. Essas ruas largas, os boulevards em Paris, foram construídos a partir de uma reforma que acontece no final do século XIX pelo engenheiro Haussmann. E essa vai ser a inspiração para o Rio de Janeiro. O projeto do Rio contava com o alargamento das avenidas, palacetes, prédios públicos nesse modelo arquitetônico europeu. A ideia era trazer então o que tivesse de melhor da arquitetura e da urbanística que tinha na Europa aqui para o Brasil. No entanto, não foi tão simples assim. Você deve estar pensando que maravilhoso, está reformando o Rio, está modernizando, joinha. Pois é. Esse processo tem um caráter extremamente autoritário. O Rio de Janeiro viveu com a reforma urbana um verdadeiro bota abaixo. O Rio tinha várias casas, principalmente na área central, que eram muito antigas, ou do período colonial, do período imperial. Eram chamados os cortiços, que eram casas que abrigavam uma quantidade enorme aí de famílias. Algumas casas que elas eram inadequadas para essa nova urbe que o Rio de Janeiro tinha que se tornar, foram derrubadas. Então o bota abaixo foi geral. E aí está um dos primeiros motivos da insatisfação que vai gerar a revolta um pouquinho mais para frente. Essas pessoas ficaram insatisfeitas porque perderam suas casas. Várias casas mais humildes, elas foram derrubadas, sem indenização, então essas pessoas tiveram que se deslocar. E elas foram deslocar para a área de periferia e dos morros do Rio de Janeiro, o que acabou fazendo com que crescesse esse tipo de ocupação urbana que é muito típica da cidade. Além da reforma urbana, o projeto também tinha uma reforma sanitária. A ideia era acabar com essas doenças e principalmente combater três delas. Combater a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Para isso, o Rodrigues Alves nomeou como chefe do gabinete de higiene o cara famosão, o tal do Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz foi responsável então para estruturar essa política higiênica que deveria ser imposta da cidade, mas ela foi imposta também de maneira autoritária. Para combater a febre amarela, foi criados batalhões caça-mosquito aí.
Os policiais e os funcionários da Secretaria de Higiene saíram pelas ruas do Rio de Janeiro, tentando então fazer uma limpeza na cidade. A ideia era combater o mosquito eliminando os focos então da sua proliferação. Mas esse processo também foi feito de uma maneira autoritária. As casas não chegavam cara da Secretaria de Saúde falando: "Não, minha senhora, aqui é a da dengue, nós vamos ver sua casa." Não, abria a casa e as pessoas não podiam recusar. A polícia, inclusive, acompanhava essa galera. Então, dessa forma, era muito autoritária, as pessoas não estavam muito sabendo o que estava acontecendo e a insatisfação que já tinha nascido na reforma urbana começa a crescer. Uma curiosidade é o combate à peste bubônica. O governo pensou: temos que eliminar o vetor, temos que eliminar o rato. E aí o governo criou uma ideia maravilhosa: vamos comprar rato. Então as pessoas que chegavam nos postos da Secretaria de Higiene poderiam vender os ratos, ganhavam uma recompensa e a ideia é que essa compra do rato eliminaria os ratos do Rio de Janeiro. Os cariocas espertinhos fizeram o quê, gente? Começaram a criar rato, foram lá em Niterói, compraram uns ratinhos para ganhar um dinheirinho. Então essa estratégia não deu muito certo e o governo acabou retirando. E a última doença a ser combatida, um centro então da Secretaria de Higiene, era a varíola. A varíola era uma doença que na época já tinha vacina. Na verdade, a vacina era muito recente, as pessoas pouco sabiam o que era uma vacina, como ela era feita, quais os efeitos e principalmente a importância de tomar a vacina. O projeto de vacinação do governo não contava com uma plena campanha democrática informando a galera. Não tinha o Zé Gotinha na época para falar que tomar vacina era muito importante. E o governo começou um processo de vacinação que também terá um caráter muito autoritário. As pessoas temiam muito a vacina, não só pessoas das camadas mais baixas, com pouca escolaridade, mas também membros da elite. O Rui Barbosa, um mega político importante na época, ele se recusou a tomar a vacina e falou: eu não vou tomar esse negócio não. E para piorar a situação, essas pessoas da elite e principalmente alguns opositores do Rodrigues Alves começou a usar a imprensa, a fofoquinha, para prejudicar o processo de vacinação. Começaram a espalhar as famosas o quê? Fake news. Falando que a vacina, então, ela poderia transformar as pessoas, poderia levar a doença, que era uma matança dos pobres que o governo estava organizando. E a galera começou a ficar muito receosa a respeito da vacinação. Os números de pessoas que iam até os postos, iam buscar a vacina, começou a cair muito. E aí o Oswaldo Cruz pensou o quê? Vou fazer uma lei. Ele publica, então, um pedido para que o Estado obrigasse as pessoas a tomarem a vacina. E o Senado aprova. Temos a lei da obrigatoriedade da vacinação. Com isso, os batalhões de higiene entravam nas casas e as pessoas que se recusavam a vacinar eram vacinadas à força. Mas temos um plus aí. 1904, hábitos extremamente conservadores. O machismo era muito forte nessa época. Alguns pais de família, maridos, começaram a questionar o processo da vacinação. As mulheres eram vacinadas, assim como os homens, nos braços. Portanto, elas tinham que mostrar o braço para os vacinadores. Isso foi considerado um absurdo, um ataque aos valores da família. E como a vacinação era obrigatória, não havia uma possibilidade de questionar esse processo da vacinação. As mulheres recebiam os vacinadores, seja na companhia dos maridos ou não. Por quê? Porque a polícia acompanhava também esses batalhões de vacinação. E aí, todos os elementos somados para a revolta acontecer. A galera estava indignada. Por quê? Houve aquele bota abaixo, destruição das casas por causa da reforma urbana e essa imposição da vacinação. Além disso, os opositores ao Rodrigues Alves aproveitaram. Então, o Rio de Janeiro foi tomado aí por alguns dias de várias revoltas pelas ruas. As pessoas viraram bonde, invadiram prédios públicos, o próprio Palácio do Catete, que é a sede do governo, correu a ameaça de uma invasão popular. O governo ficou com medo, chamou tropas de São Paulo, do Rio de Janeiro e começou um processo de repressão. Os revoltosos foram duramente reprimidos e depois de alguns dias o governo controlou de novo a situação no Rio de Janeiro. Várias dessas pessoas que foram presas foram enviadas para o Acre e outras pessoas foram mortas nos combates aí com a polícia. Mas a lei da vacinação obrigatória
foi revogada. A partir daí, o indivíduo não precisava mais se vacinar obrigatoriamente. Mas óbvio que o governo criou algumas estratégias para continuar o processo da vacinação. Então as pessoas tinham que se vacinar caso elas fossem se casar ou concorrer a um concurso público, e era justamente uma maneira de tentar aumentar esse processo da vacinação. Então vamos lembrar que informação é importante, esse desconhecimento do povo e principalmente o descomprometimento do Estado em informar a importância da vacinação que fez com que a revolta acontecesse. Essa é a revolta da vacina que aconteceu em 1904, uma das principais revoltas da Primeira República. Se você aprendeu um pouquinho sobre isso, se você gosta de história, compartilhe esse vídeo por aí. Vamos espalhar a história pelo mundo, porque a informação é muito importante. Espero que todo mundo esteja vacinado daqui a um pouquinho. Beijo pra vocês!